Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver essa questão aqui, é a questão número 13 da seção 14.2, pede para calcular esse limite aqui, ó, xy dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende a zero. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é procurarmos caminhos de forma que, se por caminhos distintos o limite der um valor diferente, então a gente não possui limite, né? E se mesmo assim persistir o mesmo valor, a gente vai tentar mostrar que o limite é aquele valor, beleza? Então vamos no GeoGebra dar uma olhadinha de como ficaria esses caminhos. Aqui no GeoGebra, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, antes aqui eu vou exibir aqui a visualização 2D, a gente criar um controle deslizante antes de mostrar aqui o 3D equivalente. Vamos criar um controle deslizante aqui, pode ser A mesmo, de menos 5 até 5, incremento 0.1, aqui meu controle deslizante, e vou criar as retas que passam pela origem, ou seja, x e AX. Então, essas retas aqui, quando você muda o valor de A, para testarmos mais caminhos ao mesmo tempo, todas elas, quando o x tende a zero, o y também tende a zero. O que eu vou fazer? Eu vou criar outro controle deslizante, vou chamar de B, mesmo passo, 0.1. Ok? E vou criar as parábolas. As parábolas têm a forma x bx ao quadrado, que é o y, né? Bx ao quadrado. Então, essas parábolas também, que quando você movimenta o valor de b, tá vendo? Elas também são pontos de acumulação, os 0, 0 são pontos de acumulação dessa parábola. Então, por que isso? Porque agora eu vou pegar e vou utilizar esses caminhos aqui para poder visualizar o que acontece com o f de xy quando o xy aproxima de 0, 0. Deixa eu colocar aqui a visualização 3D. Vou dividir aqui a tela. Opa. Um pouquinho para cada uma. Deixar aqui a parábola. Aqui, então quando você pega, por exemplo, z igual a xy dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, você tem o gráfico dessa função. Aqui fica aparecendo que realmente 0 é o limite, né? Porque se você pega, por exemplo, aqui as retas que a gente colocou aqui do lado direito, x e AX, ou seja, são essas retas, são essas retas e quando você movimenta o valor de A, aqui, você tem as retas que passam pela origem. Mudou de lugar o GeoGebra aqui. E se você pega, por exemplo, x bx ao quadrado, que são as parábolas, também quando você movimenta o valor de b, aqui, né? O zero, parece que o limite realmente é zero para essa função. Ok? Então parece que o limite realmente é zero para essa função, tanto utilizando reta como parábola. Mas como que a gente visualizaria isso na prática, né? Então, o que a gente tem aqui? A questão 15 da seção 14.2. Então, a gente tem o limite de xy
dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy aproxima da origem. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dois caminhos. Vamos chamar o primeiro caminho aqui de C1, que são as retas. Então, são os valores de xy pertencente ao R2, tal que o y é igual a AX, ok? E C2, vamos pegar o C2 como sendo os xy pertencente a R2, tal que o y é igual a bx quadrado, que são as retas e as parábolas que a gente viu lá no GeoGebra. Então, esse primeiro limite aqui, tomando C1, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao limite de, no lugar do y, eu vou trocar por AX, então vai ficar quem? Vai ficar AX ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a ao quadrado, x ao quadrado. Aqui basta eu colocar x tendendo a zero. Por quê? Porque quando o x tende a zero, o y também tende a zero. Então, aqui, isso aqui é igual. Dá para colocar um x ao quadrado em evidência aqui. Então, isso aqui é igual ao limite de ax quadrado dividido pela raiz quadrada de x quadrado 1 mais a ao quadrado. Isso quando o x tende a zero. Bom, aqui vai sair um módulo de x, que vai cancelar com esse x aqui. Vai sobrar um x no numerador ainda. Então, isso aqui é igual ao limite de ax dividido por raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado, quando o x tende a zero. Então, substituindo o zero aqui no lugar do x, não tem determinação, mesmo caso quando a é zero, isso aqui dá zero. Então, por C1, o limite deu zero. Agora, por C2, isso aqui em C1. Já em C2, o que eu tenho? Eu tenho o limite de quem? Agora, eu vou colocar no lugar do y, eu vou colocar bx quadrado. Então, vai ficar b x ao cubo, né? Porque já tem um x aqui, dividido por raiz quadrada de quem? De x quadrado mais by ao quadrado. Então, vai ficar b ao quadrado x à quarta. Isso quando o x tende a zero. Novamente, dá para colocar um x ao quadrado em evidência. Então, isso aqui é igual a limite de bx ao cubo sobre raiz quadrada de x ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais b ao quadrado x ao quadrado, quando o x tende a zero. Novamente vai sair um módulo de x, vai cancelar, ainda vai sobrar um x ao quadrado aqui, ó. E aí vai ficar quem? Isso aqui vai ficar igual o limite, quando o x tende a zero, de bx ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de 1 mais bx ao quadrado. Então, substituindo o x igual a zero, mesmo caso b igual a zero não tem determinação, isso aqui dá zero. Beleza? Então, o que a gente tem até então? Vamos fazer aqui o plano XY, para a gente visualizar o próximo passo que a gente vai precisar. Então, imagine que você tenha no plano XY, você tem um ponto qualquer aqui, ó. Digamos que esse ponto tem coordenada XY. O que é o módulo de x e o que é o módulo de y? O módulo de x é esse tamanho aqui. É a distância de x até a origem. O módulo de y também é esse tamanho aqui, ó. É a distância de y até a origem. E essa distância aqui, ó, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, é dado pela raiz quadrada, pelo teorema de Pitágoras, né? De x ao quadrado mais y ao quadrado.
Então, qual que é a estratégia aqui? A estratégia aqui é vermos o seguinte, o módulo de y com certeza é menor ou igual do que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Porque o cateto é menor do que a hipotenusa aqui, menor ou igual. Se eu dividir todo mundo por esse número, x ao quadrado mais y ao quadrado, desse lado direito eu vou ter 1, ok? Então, o que eu tenho com isso? Eu tenho com isso que isso aqui é menor do que 1. Por que isso é interessante para mim? Porque eu sei que 0 é menor ou igual do que o módulo de xy sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que por sua vez, como essa parte aqui ó, é menor do que 1, então com certeza isso aqui é menor ou igual do que só o módulo de x. Como 0 tende a 0 e módulo de x também tende a 0, quando xy tende a 0, então pelo teorema do confronto, isso aqui também tende a 0. Então, como o limite do módulo de xy sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado é 0, quando xy aproxima da origem, então sem o módulo também esse limite é 0. Então a gente mostrou que o limite realmente é 0. Então espero que você tenha gostado. Deixe um joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com os colegas e até a próxima.